quebra regras, quebra costumes, quebra religiosidade, quebra tudo, sabe por quê? Porque você tem intimidade com o seu pai, você tem intimidade com ele. E os dois louvores falando você. E quantas das vezes eu já vi as pessoas na internet criticando, falando, ou não, esse louvor não é de Deus porque fala você, isso é... Jesus Cristo, ele olha para os seus amigos, os seus apóstolos assim, ele fala para eles assim, agora eu não vou chamar mais vocês de servos, mas agora eu vou chamar vocês de amigos. Que intimidade. Eles estavam ali para aprender com o mestre. 3 anos eles estavam ali aprendendo com o mestre, porque eles sabiam que Jesus era poderoso, que Jesus era aquele que estava escrito lá no livro de Isaías, que ele iria vir. Eles estavam ali para aprender, para ser discípulos. Talvez eles olhavam ali e falavam assim, eu não sou digno de ser chamado de amigo, eu sou servo. Mas o próprio Jesus, um dia, quando aquele homem chegou ali, chamou o mestre, e ele falou, não, mestre, bom, é só ele. Ei, a gente quebra a religiosidade quando a gente entende que nós temos que ter intimidade, irmãos. E daí no último louvor, aí o Senhor ele falou grandemente. Aí o pastor Leandro falou que é profético isso daí, é profético, sabe por quê? Porque Deus está cumprindo na minha vida o que Ele falou aqui neste lugar. Esse lugar era um lugar de desonra para mim. Esse lugar era um lugar de lágrimas para mim. Lágrimas de tristeza, porque eu falo que eu verei meu irmão aqui neste lugar. E aí eu falava para Deus, eu nunca mais vou voltar naquele lugar, nunca mais vou entrar naquele lugar. Mas Ele falou, quando você voltar, eu vou te honrar naquele lugar. E aí o Senhor ele tem feito esses últimos anos, esses últimos tempos. Foi dor muitas das vezes. Foi difícil. Foi críticas, foi apunhaladas pelas costas, foi questionamentos. Mas eu decidi obedecer a voz do Senhor. Eu decidi a voltar. E aí eu estava ali, daí depois o Senhor me trouxe ali aquele dia da reinauguração ali. Deus usou a vida de um homem que a gente não conhecia para abençoar este lugar, porque ele tinha falado para mim que as pessoas que iriam abençoar este lugar não eram pessoas daqui da região, era de outro lugar. E o Senhor ele tem feito grandes coisas neste lugar. A minha mãe se batizou neste lugar. Hoje nós estamos aqui em família neste lugar. Hoje você está aqui neste lugar, adorando, exaltando e glorificando o nome santo do Senhor. E foi profético para você nessa manhã. Hoje você pode olhar, as pessoas estão te julgando e falando, mas dessa maneira você está servindo esse Deus? Está uma escassez tremenda, uma luta tremenda, nunca vejo nada na sua vida, mas Ele falou que Ele vai te honrar. É só você não largar a rede. Volta e faz aquilo que Ele te mandou você fazer. Obedeça. Não pelo que os outros estão mandando você fazer. Quando eu aprendi a caminhar com o Senhor, as pessoas chegavam, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que... Eu decidi ouvir a voz do Senhor. Eu tenho mesmo que fazer, ou é o Senhor que tem que me mandar? Ou é o Senhor que tem que me direcionar? Tem intimidade com Ele, irmãos. Hoje o Senhor trouxe no início do culto aquela palavra. Hoje Ele te preparou um grande dia para você. Tem intimidade com Ele. Agradeça. Agradeça porque Ele preparou esse grande dia. Talvez você pode olhar e você, mas eu não estou com um tostão no bolso, pastor. Não tenho dinheiro mais nem para comprar o meu frango assado. Não tenho dinheiro mais nem para levar o meu filho, a minha filha para passear, tomar um sorvete. Ei, agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque hoje você tem um fôlego de vida. Agradeça a Ele porque Ele cuida de ti nos mínimos detalhes. Essa palavra nos mínimos detalhes, quem trouxe foi a pastora Branca, que ficou gravado no meu coração. Ele cuida dos mínimos detalhes.
Então, irmãos, é tão maravilhoso. O Senhor ele já vem falando desde o início do culto e eu creio que Ele vai continuar falando. Deus já te deu uma voz profética, Ele já falou uma profecia nesta manhã para você, Ele vai te honrar. Mas é só você não parar. É só você continuar. E eu gostaria de abrir a oportunidade. Se alguém quer testemunhar, falar algo da parte do Senhor nessa manhã. Amém? Calma, irmão, deixa de estar. Minha mãe. A igreja Capa do Senhor. Eu estava em casa, eu passei mal, aí não conseguia nem chamar o Laércio, uma minha amiga que mora perto de casa. Aí comecei a digitar, não consegui, dei um tempo. Aí consegui digitar lá no meu celular para ela. Aí ela veio rapidinho na minha casa, ela viu os parentes para fazer os exames todos. Aí ela pegou o exame todo para os aparelhos, pressão, essas coisas. Aí ela pegou, não, você vai para o hospital. Eu falei, eu não vou. E estava ficando mais ruim. Aí ela pegou e ligou para o Laércio. O Laércio chegou em casa, estava ruim. Aí ela ajudou a me trocar, ela me trocou tudo. Aí puseram eu dentro do carro. Aí chegou a minha filha e fomos lá para o hospital. Chegou lá, já fiquei internada. Aí fizeram um monte de exame. Aí deu pneumonia e só uma semana tomando medicação. Aí vim pra cá, eu tomei 5 dias de injeção. Agora eu vou continuar meu tratamento, vou passar no pneumologista. Mas graças a Deus eu estou bem, não sinto falta de ar, não sinto mais nada. Deus me livrou. E Deus me libertou também do vício do cigarro que eu fumo. Deus me libertou, não tenho vontade de fumar. Às vezes tenho um pouquinho, mas não vou fumar. Meus irmãos fumam também. Sinto o cheiro, mas eu saio de perto, vou para o outro lado e não sinto vontade. Graças a Deus eu vou me libertar de todo esse vício e vou ser curado em nome de Jesus. Já estou curado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Amém? Oração. Bom dia, a paz de Jesus. Amém. Nesse dia tão iluminado, né, cheio de sol, eu quero agradecer só. Apesar de ter tido uma semana muito difícil, tá, com meu filho, porque como ele não para de fumar, mas eu creio que Deus vai me dar esse milagre também. Ele tem enfisema, ele está com enfisema pulmonar, por causa do cigarro, né? Então ele passou muito mal. E se eu não tivesse essa intimidade com Deus, eu teria ficado muito desesperada, como eu ficava das outras vezes. Chamava a família inteira, fazia aquele escândalo, entendeu? Meu filho vai morrer, não sei o quê. Mas devido eu ter descoberto que Jesus é meu amigo, eu nessas horas difíceis, eu entro no meu quarto e eu digo, Jesus, e agora? O que eu faço? Né? Aí vem calma, vem vários salmos na minha cabeça que eu leio, e aí eu me recomponho e eu já consigo pensar numa solução. Então o que eu quero passar para vocês hoje é que realmente nós temos que ser íntimos dele, nós temos que ter ele como nosso amigo, nosso anjo da guarda, nosso protetor, nosso guardião. E com isto, eu não me desespero mais, porque eu confio no Senhor e eu sei que Ele está comigo, andando comigo, e graças a Deus eu tenho pessoas que são vocês, maravilhosas ao meu redor, que eu sei que foi Ele que me colocou, e tenho a ajuda de todos.
Então, por isso eu quero hoje só agradecer, pedir perdão a Deus. Se eu fiz algo errado, que Ele me perdoa. Mas eu sei que Ele está comigo, essa certeza eu tenho a cada dia, a cada semana que passa, a cada vez que eu tenho uma dificuldade, eu sei que Ele está perto de mim. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Então, glória a Deus por isso. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O segredo é esse, irmão. Intimidade. E quando você tem intimidade, você está passando pelas aflições, pelas lutas, as pessoas olham e falam assim, mas que calma é essa? Olha o que está acontecendo aí. Mas você está calmo, sabe por quê? Porque o Senhor Ele já te falou, Ele já te ordenou, Ele já conversou contigo na intimidade. Ele falou, calma, é só uma tempestade, isso vai passar. É só você crer. E aí as pessoas ficam naquela alvoroço e aquilo, e você está ali naquela... Sabe por quê? Porque você tem paz. Você tem a paz que o mundo não tem, você tem o Espírito Santo de Deus. Então é tão bom quando você entende isso. Você ouvia falar de Deus, hoje você tem intimidade, hoje você anda com Deus. Então, nas lutas, nas dificuldades, nas provas, você olha para Ele e fala assim, Senhor, está na sua mão, está no seu controle. Eu vou até um certo ponto, mas aí, Senhor, é contigo. Aí o Senhor, Ele responde. E aí você aquieta o seu coração, e aí você continua assim como a dona Sônia acabou de falar. Aí o Senhor, Ele me direciona. É assim, moça. Aí o Senhor, Ele te direciona. Ele que está no controle desse barco. Ele que está no controle desse barco não vai afundar. Pode balançar, vir as ondas, vir a tempestade, mas se Ele está no controle, não vai afundar. Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. Mais alguém? Senhor Carlos? Salve a igreja. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Faz tempo que eu não apareço, né? E quando eu apareço, tenho que falar dessa maravilha que o culto está tendo desde o começo. Que semana pesada, aquela da dona Edalina, né, dona Edalina? Mas não foi só a dona Edalina, não. Né? Foi o meu irmão, depois a dona Edalina, depois a mãe do professor Zucchi. Problemas parecidos, mas tiveram que parar no hospital. E ontem, conversando com o professor Zucchi, ele me falou uma coisa que, nossa, até arrepiou no momento. O médico tinha desenganado a mãe dele. Foi um milagre. E aí isso me obriga a refletir. Falou, caramba, peraí. O meu irmão, a dona Edalina e a mãe do Zucchi. O que foi feito? Oramos. Dona Edalina acabou de dar o testemunho. O professor Luque deu essa excelente informação para a gente, que está bem, está em casa. E o meu irmão foi internado, teve uma AVC na quinta-feira. Aí no sábado ele foi internado. E o médico falou para a família dele que ele já tinha tido esse AVC há 2 dias atrás. Mas ele não foi com o médico. Ele passou mal no sábado e foi internado. E foi ruim. Na segunda-feira, estive no hospital no domingo. Na segunda-feira, meu irmão me mandou um áudio dizendo que tinha mandado o áudio para ela brincando. Ah, Deus não me quis lá não. Falou que nem agora não, é depois. Ele é muito estranho, é pior que eu. Viu, pastor? Quando chega para brincar, é pior que eu. Agora, antes de ontem, uma pessoa me conversa comigo na quadra e me fala uma coisa que também mexeu. É um amigo em comum dos senhores, né, o pastor Leandro, o pastor Laércio. Eu prefiro não falar o nome da pessoa por enquanto. E falou que o filho dele, de 19 anos, estava em estado de depressão profunda. Ele estava orando. Eu só
só consegui falar para ele, continua. E outra coisa eu vou falar para o senhor. Entrega. Além do senhor lá, entrega. Porque lá atrás eu fui obrigado, entre aspas, a fazer isso. Deus, está aqui minha vida. Não é mais minha, é do Senhor. Cuida, porque com as forças dos meus braços não dá mais. E como Ele tem cuidado. Só essa família linda, maravilhosa que Ele me deu, né? Pastora Kelly, pastora Branca, pastor Leandro, pastora F, dona Sônia. Entendeu? E eu cheguei aqui meio perdido, de repente me empolguei. Irmã, qual o nome da senhora? Kelly. A irmã Kelly. Eu levo para a irmã Kelly, me entrar em desespero. Me perdoa, tá falando isso para a senhora, tá? Mas tá aqui. Não, tenho que fazer alguma coisa. Não, peraí, eu vou conversar com ela, Espírito Santo. Não, mas ela... Eu queria conversar, eu queria fazer alguma coisa. Ela vinha com os filhos, né? Os filhos não estão. Mas é assim, quando Deus fala, quando eu coloco as minhas mãos, tira as suas. E assim, às vezes não adianta o pastor Leandro, o pastor Essa, a pastora Branca, a pastora Kelly. Não, se Deus falou, tira as suas. E a senhora não sabe, irmã Kelly, a felicidade que eu senti no dia que eu cheguei aqui e vi a senhora limpando a igreja do pastor Leandro. Não é o fato da senhora estar ajudando também, mas o semblante da senhora. Eu não vi mais aquela pessoa que eu vi no começo. Eu vi luz. Muita luz. Eu falei, gente, Deus já tinha me falado. Eu ponho minha mão, tira as tuas. Porque nós, né, carne, a gente quer, desespera, não tem que fazer, eu tenho que ajudar. E Deus, acalma-te. Acalma-te. Não, mas eu tenho que fazer. Acalma-te. Como diz o pastor Leandro, obedeça. Ele falou, tira as suas mãos. Tira. E o resultado é esse aqui, ó. A minha está aqui, a senhora está aqui, meu irmão está em casa, a irmã do professor Luque em casa, e a Paula Regular do nosso Senhor Jesus. Amém. E Deus está nesse lugar e a notícia boa vai continuar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus é bom. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Eu tinha um louvor que a minha pastora, ela louvava e muitas das vezes no início da minha conversão eu não compreendia. Eu falava, poxa, mas está tudo errado na vida daquela mulher, a família dela toda destruída. E ela muitas das vezes vem para a igreja sozinha e dobra o joelho dela e ora sozinha e a igreja não está ali. E ela naquela simplicidade, naquela felicidade, ela falava assim, mas que tudo... As pessoas acham que está tudo... Só louvo a Deus quando tudo está bem. Mas eu louvo a Deus porque eu tenho paz. Porque diante das circunstâncias, diante das situações, eu tenho paz. Então eu louvo a Deus porque Ele está no controle de tudo. Coloca a mão no seu coração nessa noite e louva com fé. A paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. A paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. A paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Senhor, nesta manhã eu te dou graças, Pai. Te dou graças pelo testemunho de vitória neste lugar, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo.
Eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado, Senhor, da vida de cada um, Senhor, o Senhor tem cuidado da família de cada um, meu Deus amado, Deus santo, Deus tremendo, Deus de glória. Te agradecemos nessa manhã, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelos livramentos de morte, Senhor amado, pelas curas, pelas libertações, ó Pai. Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, te agradecemos nesta manhã, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer neste lugar, Senhor. Agora nessa manhã, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, eu venho através dessa oração te pedir, Senhor, falar conosco, Pai. Falar conosco através da sua palavra, Senhor. O Senhor possa revelar segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Desde já eu te peço, Senhor, repreenda todo o mal, toda a retaliação do adversário, todo laço, toda seta, tudo que é contra a tua palavra nesta manhã cair por terra, Senhor. Que o Senhor possa cumprir o seu querer, cumprir a sua vontade na manhã de hoje, Senhor. É que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus Cristo, e as palmas do Senhor. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Então, sem nos tardar, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Quando hoje pela manhã, assim que eu despertei, o Senhor falou esta passagem comigo, o Senhor começou a mostrar algumas coisas que eu comecei a compreender aquilo que o Senhor, Ele muitas vezes diz para nós, e nós acreditamos que é pela nossa experiência, pela força do nosso braço, por aquilo que nós queremos, ou muitas vezes por aquilo que nós somos, né? Mas Ele fala, e Ele falou abertamente para mim: se não for eu, através da sua vida, ou se não fosse eu, aonde você estaria? E eu falei assim: é verdade, Senhor. E Ele chegou e falou: quantos milagres já não fiz, quantas maravilhas, quantos sinais, quantos prodígios, quantas coisas não foram feitas, mas quanto de tudo isso foi esquecido só porque naquele dia a gente não tinha aquele negócio que a gente queria para poder comer, e nós esquecemos de tudo aquilo que Deus Ele fez. E Ele falou assim: o coração do homem é ingrato, mas nós não podemos perder a essência, e isso jamais pode ser perdido das nossas vidas. Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, diz assim, nessa tradução, tá, irmãos? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Podeis assentar, irmãos. Senhor, graças te damos, Pai,
E nós te clamamos, leva os nossos pensamentos cativos agora ao conhecimento de Cristo. Paralisa toda ação, Senhor, das trevas. Paralisa, Senhor, todo tipo de achismo, todo tipo de tradição, ou todo tipo de conceito que criamos diante daquilo que o Senhor quer nos revelar e quer nos falar. Não, Pai, que o Senhor não deixe com que, Senhor, tudo aquilo que nós um dia ouvimos, seja, Senhor, maior do que a sua presença e maior do que aquilo que o Espírito Santo de Deus quer nos revelar. Somos gratos a Ti, Pai, por esta manhã, somos gratos a Ti por este dia. Muito obrigado, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, quando o Senhor me levou a esta passagem, Ele me levou diante de algumas perspectivas e diante de algumas coisas que começaram a acontecer. Muitas vezes nós somos hábeis em tudo o que nós fazemos. Nós somos hábeis em determinadas coisas que nós já ou estudamos, ou praticamos, ou já fazemos já há um bom tempo. Muitas vezes as pessoas olham e falam assim: para ser um bom vendedor você tem que estudar. Não, na verdade, para ser um bom vendedor você tem que vender, né? Você tem que saber todas as estratégias de venda para você ser um bom vendedor. E muitas vezes não é um curso que ensina, mas sim o dia a dia e o público que você trabalha. Então, normalmente, para você ser um bom vendedor, você vai ter que vender. Então, na verdade, lá também, para você ser um bom pescador, com certeza eles já vinham de uma linhagem de pescadores. Já vinham de uma linhagem de pessoas que estavam ou já tinham passado por N processos diante de um mar. Porque a verdadeira pesca não é aquela lá que muita gente fica lá com a varinha, ou fica lá esperando, né, o peixe fisgar e você puxar. Não, a verdadeira pesca é aquela que você vai e você lança a rede, e muitas vezes na madrugada, para você ter uma grande colheita, porque aquilo era sustento. Então, mudando isso ou trazendo isso para as nossas vidas, ainda em alguns portos aqui, ainda existem esse tipo de pesca. Mas, se a gente for olhar, a grande parte das profissões, elas são diferentes. Então, fica imaginando você dentro da sua casa, você naquele seu negócio, você diante dos seus filhos, o que você tem feito e se aprimorado a fazer conforme as suas forças. É aquilo que você aprendeu. E eu agora vou entrar num outro. E quando você não aprendeu que você depende do conceito dos outros para você fazer uma coisa que é sua, que não é dos outros? Como assim? Muitas vezes a gente pega conselhos dos outros em vez de nós termos as nossas experiências para nós passarmos. E uma pergunta eu faço aqui: pais, você conhece seu filho? Você já conversou com ele? Você sabe quais são as necessidades dele? Então, se você não souber e você não for amigo do seu filho, eu vou te falar algo. Infelizmente, você não está criando um filho, você está criando uma pessoa dentro da sua casa. Porque para fazer algo e aquele algo produzir e ter fruto, você tem que conhecer aquilo que está sendo feito. E quando nós não conhecemos, nós não podemos produzir. Por que eu entrei nesse assunto? Porque na verdade, Pedro, ele aprendeu. Ele se aprofundou, ele sabia qual era o dom dele, qual era a profissão dele e quais eram as estratégias para ele poder fazer uma boa pesca. Mas ele não o fez. Por que ele não fez? Porque muitas vezes não funciona as coisas do modo que a gente planeja. Não funcionam do modo que a gente se programa. Não funcionam do modo que a gente espera. Mas, muitas vezes, nós temos que perceber aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. E foi a partir daquele momento, ou é a partir deste momento, que nós entendemos e começamos a compreender os planos de Deus. E começamos a entender quem nós somos e aquilo que nós temos que fazer. Será que nós precisamos passar por alguma enfermidade para nos libertar de algo? Muitas vezes, sim. Por quê? Porque se nós ficarmos do modo que nós estamos, nós nunca vamos entender quem realmente nós somos. Isso funciona em todas as áreas da nossa vida, não só em uma área.
Se você quer crescer espiritualmente, você não está conseguindo enxergar o que está acontecendo na sua vida, Deus vai fazer alguma coisa para poder te parar, ou parar as pessoas que estão em sua volta, para você enxergar. Deus faz isso? Faz. E detalhe, e se você estiver desvirtuando o processo dele na sua vida, ele vai parar e ele vai fazer alguma coisa para te parar também, para você despertar naquilo que ele quer. E quando nós temos esta fuga, nós achamos que estamos ajudando alguém, mas na verdade, nós estamos em desobediência naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E o pastor Laércio usou aqui um termo muito claro, né? Por que aquela mulher, aquela serva de Deus, ia ali somente ela orar sozinho? Porque era uma coisa dela com Deus, e ponto final. Era um particular que ela tinha, era algo dela, era algo que, e muitas vezes nós temos que entender isso. O que o Senhor está mandando nós fazemos que nós não estamos fazendo. E quando nós fazemos de qualquer jeito. Porque tem isso, tá? Eu vou fazer porque não tem ninguém que faça, então para de fazer, pelo amor de Deus, para. Porque se você está fazendo de qualquer jeito, não é para você fazer. Porque maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, se Deus chegou e falou para você fazer o seguinte, como a gente já falou 2 vezes, 2 cultos direto, é para você colocar um copo de água. Coloca só um copo de água e ponto final, não precisa fazer mais nada, mas faça com excelência. Seja aquela melhor água, seja aquele melhor copo, seja aquela melhor lavagem daquele copo, e coloque esse copo. Porque Deus não quer que você faça muitas coisas, Deus só quer que você faça aquilo que Ele te chamou para fazer. Mas muitas vezes as pessoas não entendem, né? As pessoas querem dar uma força para Deus, não é? Elas querem dar aquela forcinha para Deus poder fazer o milagre e o sobrenatural dele acontecer. E nesta história nós vimos o quê? Que este homem, ele não teve mais o controle de como ele fazer, mesmo ele sendo um dos mais experientes pescadores, de ter uma equipe de pessoas que também sabiam fazer o melhor. E quando eles voltaram, frustrados, decepcionados, muitas vezes não entendendo o porquê aquilo, mas não faltava algo dentro deles, não faltava a esperança. A esperança era algo que mantinha, porque quando nós sabemos que nós dependemos daquilo, nós não podemos perder a esperança. E eles não perderam a esperança, tanto que mesmo lavando as redes, olha que interessante, lavando as redes, eles não estavam lavando o barco, eles estavam lavando as redes. Então significa que aquela rede foi lançada várias vezes ao mar e não pegou nada. Deve ter pego sim, sujeiras, deve ter pego as coisas que normalmente são jogadas naquele lugar. Aí isso deve ter pego sim, com certeza. Então por isso que eles estavam o quê? Lavando as redes. E este lavar as redes, eles contemplaram algo ali acontecendo. Então também já parte de um outro princípio que nós temos que começar a compreender. Eles sabiam que Jesus não era qualquer pessoa que estava ali, e Jesus não era qualquer pessoa que estava ali ensinando, e aquela multidão não estava seguindo Jesus simplesmente porque ele estava ali e ele postou um videozinho bonitinho e ele fez nada, porque assim, nem existia aquilo naquela época, é porque existia uma presença sobrenatural e aquela presença estava levando aquelas pessoas a um entendimento que eles nunca tinham ou que eles nunca receberam. Então Jesus estava ali. E Jesus, vendo que a multidão estava ali, comprimindo, espremendo ele ali, o que ele fez? Ele pediu, permissão, você consegue, posso ficar aqui no barco, aqui eu vou eu vou continuar aqui a palavra, mas não dá mais para poder fazer aqui, que ficou um pequeno espaço. E ele foi. Mas Jesus, quando ele pisa, ou quando Jesus ele está na vida de alguém, primeira coisa que ele nos mostra e começa a fazer nos perceber, ele fala assim: eu sei qual é a sua dificuldade, eu sei qual é o seu problema, mas eu também sei qual é a sua desculpa, eu sei também qual é a sua dúvida, eu sei qual é o seu medo,
Eu sei porque muitas vezes você não faz aquilo que eu te mandei fazer. Jesus, quando ele entra no barco, ele já começa a entender aquilo que está acontecendo. E quando ele pega, ele libera uma palavra não para nos desmotivar, não para poder olhar e falar assim, olha, tá vendo? Eu não disse, não para te julgar. Ele libera uma palavra para poder saber se você está atento àquilo que ele tem te falado. Porque ali não eram meras pessoas que não conheciam, eram pessoas que, por um princípio, eles tinham conhecimento de quem era um Deus e de quem era este Deus que eles estavam servindo. Mas eles não tinham conhecimento de quem era Jesus. E nisso eu quero ser bem pontual com você. Muitas vezes nós sabemos quem é o Deus que nós temos que servir, mas nós não queremos servir a Jesus, que é através dele que tudo se transforma e tudo se faz presente em nossa vida. Falar de Deus é fácil, o difícil é falar de Jesus e querer toda esta transformação em nós. Jesus se apresentou diante de Pedro e Jesus falou para ele, agora volta para o alto mar, volta para a parte mais profunda deste lugar onde você está. E quando você voltar para este lugar, você vai lá e lança a rede. Muitas vezes é isso. O Senhor, ele não vai falar para você fazer coisas que você nunca fez. Ele não vai falar para você chegar e fazer coisas que ele nunca falou. Ele não vai chegar e vai te mostrar e agora ele vai criar a roda de novo para você, para poder falar, olha, você é um inventor. Ele vai simplesmente chegar e falar assim, agora volte para o lugar aonde teve ali toda esta condição que te colocou nesta prisão. Como assim? Muitas vezes o confronto dentro das nossas casas, o confronto com os nossos familiares, o confronto diante de situações e circunstâncias. O Senhor não quer que a gente esqueça, o Senhor quer que a gente resolva. O Senhor quer que você esteja no lugar aonde houve ou aonde teve aquele machucado, onde teve aquele rompimento, onde teve aquela afronta. Por quê? Porque é ali que Deus ele quer mostrar para você que Ele é um Deus de milagre e que a palavra de Jesus, uma vez liberada, ela jamais volta vazia. E ele falou assim, mas eu passei a noite inteira. Agora imagina dentro dele, eu sou pescador, eu sou experiente, eu sou uma pessoa que fui treinado desde pequeno ali com os meus pais, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu fiz, eu sei a condição daquele lugar, ou seja, eu. Mas aí Jesus chega e fala assim, mas agora vai. E o que ele disse? Então eu arranco meu eu arranco meu orgulho, eu arranco meu machismo, eu arranco a minha soberba e eu vou, porque o Senhor disse. Glória a Deus. Muitas vezes é isso. O Senhor ele está esperando essa nossa resposta, essa nossa atitude, esse nosso posicionamento. Não adianta eu querer ajudar alguém se eu não consigo entender quem é Jesus na minha vida. Não adianta eu falar, eu estou orando, eu estou fazendo campanha, eu estou jejuando, eu estou buscando, eu estou fazendo isso por tantas pessoas, se eu não consigo entender quem é Jesus na minha vida. E aí Pedro, mesmo não compreendendo o que estava acontecendo, ele foi. E ele disse, pela sua palavra, por aquilo que o Senhor me disse, eu vou. E quantas vezes Jesus disse isso para nós? Quantas vezes o Senhor falou isso para nós? Quantas vezes Ele insistiu conosco? Quantas vezes Ele tem falado através de vários lugares e vários meios? Ei, toma cuidado. E Ele fala assim, toma cuidado com a sua alimentação. Aquilo que você está comendo não está te fazendo bem. Não, mas eu posso comer à vontade.
Ei, toma cuidado com o seu sono. O seu sono está atrapalhando o seu rendimento. Não, mas eu posso dormir a hora que eu quiser. Toma cuidado com aquilo que você está tomando. Toma cuidado com aquilo que você está fazendo. Isso está atrapalhando a sua vida espiritual. Não, eu sei da minha vida, eu sei o que eu posso fazer. Ei, toma cuidado para que você não entre num processo de depressão, porque você está muito tempo com a sua cabeça fixa em alguma coisa ou naquilo que você acha que é. Joga fora, porque aquilo pode te causar uma doença. Muitas vezes nós estamos tão presos em tantas coisas, e o Senhor já tem nos alertado e tem nos falado sobre isso, e nós sempre nos colocamos na condição de eu e eu. Mas Pedro, ele quebrou tudo isso. E ele falou: pela sua palavra eu vou, Senhor. Pela sua palavra eu vou. E ele foi. E quando chegou lá, ele lançou a rede. Ou seja, ainda que ele não tivesse a perspectiva ou a visão daquele pescador, ele teve uma coisa: ele teve esperança, ele teve fé e ele foi obediente. E ele fez aquilo que era para ser feito. Muitas vezes o Senhor, ele não vai, pensa comigo aqui, ele não vai colocar um arrepio, ele não vai colocar, ai, estou sentindo, ele não vai colocar aquele, ele não vai colocar nada disso. Ele só vai falar assim: obedeça e deixe que o resto eu faço. Só obedeça, só tenha fé, só tenha esperança, que o restante eu faço. Porque a hora que nós nos submetemos à palavra de Jesus, a palavra dele transforma e nos aviva, nos renova e nos dá certeza daquilo que nós temos que fazer. Muitas vezes nós não queremos, e aí não está em jogo você querer ou não, está em você se posicionar em fazer aquilo que ele te mandou fazer. Quantas pessoas, e agora eu vou entrar num outro ramo, que parece uma coisa meio assim, retórica e fora da palavra, mas não é. Quantas pessoas que eu conheci, empresários, e hoje sim, grandes empresários, que acordam todos os dias, em torno de 3 e 4 horas da manhã, se preparam para 5 horas da manhã começar a trabalhar, e só voltam e param muitas vezes às 19 ou 20 horas da noite. E daí todo mundo olha e fala: mas também ele tem isso, mas também ele tem aquilo, mas também ele tem aquele outro. Mas quem tem coragem de levantar esta hora, se preparar para o seu dia, começar a pegar todas as estratégias, começar a aplicar essas estratégias e só voltar para casa quando tiver resultado? Quem quer fazer isso? Muitas vezes ninguém. Todo mundo quer falar, quer julgar, quer dizer, mas ninguém quer se posicionar. Pedro, independente que ele era, entenda, pescador era um empreendedor, era um empresário da época, tá? Pescador não era qualquer pessoa, não. Pescador não era uma pessoa chucrona que todo mundo pensava, não. Pescador tinha que ir lá, ele tinha que pescar, ele tinha que vender, ele tinha que ter o sustento dele, e ele tinha que administrar aquele dia, porque tudo tinha que ser feito naquele dia, tudo tinha que ser feito naquele momento, tudo tinha que ser feito naquele período, porque senão estragava o peixe. Pense nisso. O Senhor, ele te colocou e colocou algo na sua mão. Mas muitas vezes nós estamos tão preocupados com todas as situações que estão em nossa volta, que nós estamos esquecendo de multiplicar ou produzir aquilo que Ele nos deu. Falando o quê? Deus sabe de todas as coisas. Então, se Ele não soubesse, você não estaria aqui. Já começa por aí. E se Deus, Ele sabe, então será que não está na hora de nós também sabermos? E procurarmos fazer aquilo que Ele nos chamou e nos ordenou a fazer? Por que eu dei essa ilustração de um empreendedor, de um empresário? Porque muitas vezes nós pensamos que o Evangelho é fácil.
que a partir do momento que a gente se converte, depois tudo vai começar a vir fácil. Então, irmãos, é mentira e é ilusão isso. É a partir daí que você entende tudo aquilo que você um dia você fez, você começa a entender a essência e você começa a entender a raiz daquilo que você fez. Então você começa a entender que tudo existe um início, tudo existe um meio e tudo existe um fim. É ali que você começa a entender que se você não fizer, nada vai acontecer. Não vai chover notas de qualquer tipo de valor aí. Não vai fazer isso. Não vai chegar e não vai começar a brotar do chão notas ou até moedas para você. Isso não vai acontecer. Você vai ter que levantar cedo. Você vai ter que ter ali o seu tempo de oração a Deus. Você vai ter que ter o seu tempo de consagração a Deus. Você vai ter ali o seu trabalho árduo, sim. E você vai buscar aquilo ali que o Senhor te deu através das estratégias dEle. Você não vai ficar igual barata tonta andando para todo lado. Você vai fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E você vai ver o resultado. Ainda que você olhe e não veja nada daquilo que aconteceu, pode ter certeza que no momento certo, que você continuar fazendo dia após dia aquilo, o Senhor vai te dar a colheita. E você vai sim ver tudo aquilo que o Senhor prometeu na sua vida. Por que isso? Por que o Senhor sempre nos move dessa maneira? Porque se não for dessa maneira a gente não acorda, a gente não desperta. Se não for dessa maneira a gente não fica atento àquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Como Ele fez assim com Pedro. Muitas vezes a gente já ouviu Ele pregações disso. Mas o que Pedro ele chegou e disse? Foi através daquilo que ele começou a entender quem era Jesus. Jesus, Ele vai nos dar o entendimento dEle quando nós aceitarmos a palavra dEle dentro de nós. Ah, mas quer dizer que nós nunca aceitamos? Então, muitas vezes você ler a palavra, você meditar na palavra, você participar de um estudo, você fazer todas as coisas, não significa que você quer viver em obediência à palavra que foi liberada sobre a sua vida. Quantas vezes a gente faz isso só pelo automático, né? Por impulso, não é? A gente pega e ensina, não, eu tenho que fazer. Não, aí que está, o Senhor mandou você fazer? É outra história. Por que isso é interessante? E por que isso é importante nós sabemos? Porque nós temos que saber que uma palavra liberada no tempo oportuno é uma colheita necessária, sem nenhum tipo de impedimento ou barreira. Pode acontecer? Pode. É só você olhar o que aconteceu com Pedro. Simples assim. Ele passou a noite inteira se esforçando por ele. Mas a hora que o Senhor liberou a palavra, ele foi. Ele teve a colheita. Ele teve que fazer um esforço para pegar os peixes. Ele teve que usar todas as técnicas para poder fazer ali a pesca. Ele teve que chamar pessoas para poder ajudar. Mas ele não estava mais pelas forças dele, ele estava com tudo aquilo que ele sabia fazer, mas agora em nome de Jesus. E é isso que nós temos que perceber: Deus não vai tirar os nossos dons, talentos e habilidades para nós pararmos de fazer aquilo que nós sabemos só porque nós achamos que agora é Ele que vai fazer. Ele vai fazer, mas através de nós. Somos nós. Somos nós. O que o seu Carlos ele falou aqui? Ele falou algo aqui que pegou e foi algo simbólico, foi? Mas o que ele falou? Fiquei feliz em ver a irmã limpando a casa do Senhor, limpando este espaço para o culto, não foi? Não foi isso que ele disse? Foi por quê? Porque são as pequenas coisas que chamam a atenção de Deus, não são as grandes. E quando nós nos dispomos a fazer algo que muitas vezes parece tão pequeno, se nós fazemos com excelência, a excelência manifesta a presença e essa presença impacta as pessoas. Mas se nós estamos fazendo por fazer, vai continuar fazendo por fazer e acabou. Vai se tornar uma obrigação, e quando se torna obrigação, não tem mais presença. Olha que interessante. Porque você está preso em falar que fez e não mais em fazer para que o nome do Senhor seja glorificado. E tudo que nós temos que fazer tem que ter uma ordem, tem que ter um direcionamento. Se nós estamos fazendo para a glória do Senhor. Se nós estamos fazendo para que o nome dele seja exaltado. Se de repente eu estou aqui, eu estou abrindo esta porta, ou estou abrindo o portão da quadra, ou de repente estou varrendo ali o chão, se não for para glorificar o nome do Senhor, eu estou querendo ser visto.
E quando eu sou visto, o que a palavra de Deus ela é muito clara quando diz? Quando nós queremos nos exaltar, o Senhor vem nos abater. Mas quando nós nos humilhamos, o Senhor vem e nos exalta. Então, quando somos nós, como Ele pode agir? Como Ele pode agir se somos nós? Se é pela nossa força, se é pela nossa experiência, se é pelo nosso termo, se é pelas coisas que nós conquistamos, nossa graduação, nosso doutorado, nosso mestrado, se for por isso, como? Mas quando é por Ele, até as maiores experientes, até aquela pessoa que se diz a mais entendida sobre o assunto, ela se submete à palavra de Jesus e ela começa a ver o milagre sendo manifesto. Então não tem a ver com aquilo que nós sabemos, mas sim tem a ver com a palavra de Jesus que é liberada e nós pegarmos tudo aquilo que nós sabemos e agora motivarmos ela para poder fazer conforme a palavra que nos foi liberada. A irmã Dalina disse algo aqui muito importante, não foi? Ela começou a passar mal, começou a falar coisa que ninguém estava mais entendendo, não é? E não era línguas, irmãos. Não era línguas, né? Não é, dona Dalina? Não era línguas, né? Estava quase... Se ela levantasse a mão, Jesus levava, não era assim, dona Dalina? Dessa não vou nem levantar a mão, né? Mas, quase, né? Mas o que ela disse? O Senhor precisou fazer algo, mostrar para ela algo, para que ela entendesse. Está vendo, ó? Através disso, eu posso te libertar de algo que muitas vezes você não conseguiria pelas suas próprias forças. Mas eu precisei fazer isso para que você entendesse. Quando eu estou no barco, eu tomo todas as rédeas, eu tomo tudo aquilo que está em volta e eu te direciono e direciono o seu caminho para onde você tem que ir. Se você pediu para eu poder te libertar, eu vou te libertar, mas é do meu jeito. Se você pediu para salvar alguém, eu vou salvar, mas é do meu jeito. Se você pediu para eu poder entrar com provisão em algo, eu vou entrar com provisão, mas é do meu jeito. Se você pediu para o Senhor intervir em alguma coisa na sua vida, eu vou fazer. Por quê? Porque eu vou fazer do meu jeito e não do seu jeito. E quando Jesus ele está nesse barco, não adianta a gente pegar, se for no barco a vela, não adianta a gente pegar, hastear a vela ali, colocar tudo ali, que não vai ter vento, você não vai sair para lugar nenhum. Mas se Jesus estiver no barco, pode estar sem vela, ele vai mandar o vento e o barco vai andar sem vela, mas o barco vai ir. Sabe por quê? Porque Ele sabe quais são as nossas necessidades e sabe o que tem que fazer conforme o nosso posicionamento. Pedro se posicionou. Pedro disse o que era para ser dito. Pedro conseguiu compreender o que Jesus tinha dito para ele. E Pedro não era diferente de nenhum de nós hoje. Pedro não era diferente. A única coisa que ele compreendia era: eu preciso me entregar totalmente, porque assim, eu vi diante dos meus olhos algo acontecer. E por que eu estou dizendo isso agora? Porque cada um de nós que estamos aqui presentes, nós vimos este tipo de milagre que aconteceu com Pedro acontecer nas nossas vidas. Aleluia. Cada um em uma área específica, mas nós vimos. Glória a Deus. E quando nós vimos, o que nós temos que fazer, como Pedro ele fez? É se entregar totalmente. É deixar com que Ele continue fazendo. Mas se a gente for perceber, e eu quero concluir hoje desta maneira, se você perceber, isto foi o chamado dele, não foi? Mas se decorreram os dias, e esses dias que se decorreram, eles fizeram muitas coisas com Jesus, eles andaram com Jesus, Jesus liberou algo sobre a vida deles, ou seja, colocou as mãos e liberou uma unção sobre a vida deles, e eles foram lá, libertaram pessoas, curaram pessoas, mas eles ainda não tinham compreendido o que Jesus tinha dito para eles.
mesmo vendo milagres, sinais e maravilhas. Daí lá em João capítulo 21, o Senhor, depois de sua morte, depois de sua ressurreição, Ele aparece no mesmo contexto, Ele aparece do mesmo jeito, mas daí uma coisa diferente acontece. Ele não pede para entrar no barco, porque na verdade eles já andavam com Jesus. Então Jesus não tinha possibilidade, ou não tinha mais, não precisava mais mostrar para eles quem Ele era. Ele pediu ele ali no mesmo mar. Você pode olhar Genezaré, Tiberíades, você vai olhar lá em João 21. Na verdade é o mesmo mar, tá? Então depende simplesmente da praia onde você está. É o mesmo mar, é o mesmo local, é a mesma circunstância que eles viveram. E falou que os discípulos, eles estavam lá aqui em João 21, e eles pegaram da mesma maneira que fizeram, Pedro fez lá no início. Eles fizeram, vamos pegar alguns peixes para nós. Passaram a noite, não pescaram nada. E Jesus aparece lá na praia, faz uma fogueirinha e fica esperando eles. E aí, tem alguma coisa para comer? Não. Então vai lá. Volta para o alto mar de novo. Ou melhor, volta para o barco e lança a rede. Eles foram lá, pescaram novamente, falaram que superabundou de novo, encheu de novo, mas não a ponto de se romper, mas encheu de novo ali tudo, o barco. Voltaram e Jesus estava esperando eles para sentar à mesa, para eles comerem juntos. Jesus não precisava fazer um milagre, mas ele teve que retomar novamente a condição para eles despertarem e saberem quem eles eram. Jesus precisou mostrar para eles novamente quem eles eram, como o Senhor está fazendo conosco hoje nessa manhã. O Senhor mostrou novamente para eles que eles continuavam sendo aqueles mesmos que Jesus chamou lá no início, e eles continuavam sendo os mesmos hoje, e eles vão continuar sendo os mesmos até o dia em que o Senhor, Ele pegar e Ele voltar e Ele buscar a sua igreja. Só dá um toque no segundo botão, embaixo, só dá um toque, no segundo botão, aí. Conhecimento de causa, você viu, hein? Ó, aleluia. E Jesus já tinha manifestado este poder. Jesus já tinha manifestado toda a sua graça. Mas ele precisava despertar eles, porque eles estavam entrando numa condição do quê? De luto. E muitas vezes nós temos nessa condição com Jesus, né? Condição de luto. Jesus morreu. Na verdade não, ele já tinha ressuscitado. Ele já tinha aparecido para as pessoas. Ele só reatou e falou assim: olha, vocês têm que despertar. Esse chegou o tempo. E a hora que vocês forem revestidos pelo Espírito Santo de Deus, pelo Consolador, vocês farão estas obras e as farão muito maiores. Mas vocês precisam entender que o quê? Da mesma maneira que foi no início, eu continuo fazendo, mas agora vocês precisam entender isso aqui, ó. Nós precisamos estar à mesa todos os dias. Nós precisamos nos alimentar e comer todos os dias. Nós precisamos viver isso todos os dias. O sobrenatural não é uma opção. O sobrenatural tem que ser o nosso natural. O sobrenatural tem que ser a nossa vida. O sobrenatural tem que ser o nosso dia a dia. O sobrenatural tem que ser a nossa vida. Está vindo um relâmpago lá de cima. Aleluia. O sobrenatural, ele tem que ser quem nós somos, e não mais o natural, não mais as coisas que nós achamos, não mais as coisas que nós queremos, mas sim aquilo que o Senhor ele tem preparado para nós. Então o Senhor preparou este dia para nós, este dia para nós entendermos que, através da palavra de Jesus, tudo aquilo que nós já temos de experiência, estratégia, ou já experimentamos, Ele só vai aperfeiçoar para nós chegarmos ao propósito que Ele tem estabelecido para nós. Amém? Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Oh, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Santo tu és, Pai. Aleluia. Glórias a ti.
Sabemos que Tu és digno, Pai. E tudo é através de Ti, Senhor. Nada foge diante, Senhor. Nada foge diante dos Teus olhos. Estamos hoje aqui, Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, Senhor. E apresentamos cada um, Senhor, ou melhor, cada um de nós, Pai. Cada um de nós está sendo, Pai, apresentado diante de Ti. Não para nós criarmos fugas na nossa mente ou ficarmos preocupados com o que está acontecendo em nossa volta, mas sim para agora, Senhor, focarmos naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Focarmos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e focarmos naquilo que o Senhor tem preparado para nós. E o Senhor assim nos disse, assim nos afirmou e tem nos dito, Pai, desde o começo do culto, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, mas agora nós precisamos despertar, pois o sobrenatural, pois o Senhor, o milagre ele já aconteceu. Então está na hora de nós começarmos a viver este sobrenatural dia após dia. Mas nós temos que confiar na Sua palavra, obedecê-la, ter esperança e ter fé. E não deixar com que nada atrapalhe mais o Seu querer e o Seu senhorio, Pai. Que em nome de Jesus, que sobre esta palavra, Senhor, que já foi liberada, Senhor, e sobre esta palavra, que possamos agora, Senhor, tomar em nossas mãos tudo aquilo que o Senhor já nos deu, a autoridade, a ousadia, a destreza, Senhor, e todo ensinamento, arrancar todo o nosso eu, todo o nosso orgulho, e agora através da Sua palavra, Senhor, através da Sua palavra, começar a caminhar, marchar e ordenar todos os nossos pensamentos para a Sua glória, Senhor. Não aceitando, Senhor, aquilo que o inimigo tem proposto, não aceitando aquilo que as condições desta terra, Senhor, têm nos indicado, e não aceitando, Pai, nada daquilo que nos foi dito, nenhum decreto, nenhuma palavra ou nenhum tipo de acusação. Antes, nos posicionando em Ti, Senhor, nós vamos sim viver no tempo oportuno, e este tempo oportuno para as nossas vidas e algumas coisas é hoje, Senhor. E hoje nós vamos sim já começar a ver, enxergar e viver o Seu sobrenatural, Senhor. Muito obrigado, Pai. Graças nós te damos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus.